Boa noite. Oi, Conceição, quanto tempo? Olá, Paula, tudo bem? Falei, recebi Tudo- esse convite inusitado hoje, falei, vou participar. Boa Tudo bem com noite, você? Reiko. Rejane, que saudade você tá aí. Boa noite. Olha quem tá aqui, a Estou te Rejane. esperando, hein, Paula? Até Oh, que legal. E esse Rejane povo de Alice, baiana? meditação aqui, quem quando será? puder, vem, viu? Você está me Ah, devendo. vou sim. Saudade de vocês, viu? Saudade também. Bom te ver, Conceição. Pena que eu não estou podendo aparecer, É porque... porque eu estou num ambiente que nem dá. Aí vou ficar Ah, só entendi. Tudo vendo bem, tudo esse bem. convite hoje. Estou igual a Conceição, fiquei feliz. Aí eu tô fazendo... Ratão, você tá por aí? Ratão? Tá com a câmera fechada. É. E aí, Paula, muitos projetos, como está aí o festival esse ano? Esse ano. Nossa, a gente já está quase no meio do ano, né, gente? Já. Esse ano é Paraty em Foco e agora o ano que vem Tiradentes sem falta. Esse ano eu perdi Tiradentes de novo, mas ano que vem já quero ver se eu vou a semana que vem lá para Minas, lá para Tiradentes, já definir lugar, tudo. Tá bom. E aí, os grupos de estudo estão indo bem? Todo mundo junto ainda? Esse pessoal que está aí é do grupo de estudo. Metade assiste o presencial e metade assiste a aula gravada. Ah, agora a gente já pode assistir a gravada? É legal, assim. Ah, é, mas não é, Tô por né? aqui, Porque é hein? legal Desculpa. participar ao vivo, né? Já, Que tem mais resultado, né? Mais... com certeza. Aí, o Ratão voltou. Ratão, tudo bem se eu transmitir ao Voltei, vivo pelo tô aqui na YouTube? área. Tranquilo, Cadê sem ele? problema. Sem problema? Eu pus lá, né? Sem Tá? problema. Preciso só ver se está funcionando Aham. mesmo. Se vai dar certo. Deixa eu só rapidinho.
Bom, gente, boa noite. Vou fazer uma pequena apresentação do Ratão. O Ratão eu conheci há muitos anos atrás por meio do documentário, web documentário Rio de Janeiro Autorretrato. Conheci esse trabalho dele, né? Não ele pessoalmente. Através desse documentário que, assim, eu fiquei encantada com esse web documentário, onde está ele, mais 2 fotógrafos, uma menina e o Fernandes. E, assim, quando eu ouvi ele contar as histórias lá nesse documentário, vi as fotos que ele fazia lá na Favela da Maré, eu fiquei simplesmente apaixonada pelo trabalho dele e por ele. E me identifiquei muito com a fala do Ratão. Até então, depois desse documentário, eu comecei a perseguir, não seguir, o Ratão em todas as redes, acompanhar mais de perto o trabalho, e a gente se falava às vezes online. Eu sempre tive vontade de trazer ele aqui para Viva a Rua, inclusive até para dar aula, porque como ele foi participante ativo lá da favela, da Escola da Imagem, da Favela da Maré, do Ripper lá, que tem participação do Ripper, ele vai contar isso muito melhor do que eu, né? Porque ele vivencia isso, só para dar uma... eu sempre quis trazer, e eu encontrei com ele o ano passado no festival, no Paraty em Foco, na primeira vez que eu vi o Ratão pessoalmente. E ele nem estava no festival, né, Ratão? Estava lá Não, não. participando de negócio do Sesc, Aham. né? Nem estava no festival. E aí eu comentei com o pessoal falou assim, leva o Ratão lá para ele falar um pouco, tal. E até que deu certo aí, dele estar aqui com a gente, contando um pouco sobre a trajetória dele, os caminhos, mostrar o lindo trabalho que ele tem, que tem um olhar assim, mais que humano, é extra-humano. E é isso aí. E, Ratão, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. E Eu que estamos agradeço, aí pô. para ouvi-lo e Pô, vê-lo. eu que agradeço esse convite. Esse convite já tem anos, né, para acontecer. Pois é. Tem bastante tempo. Inclusive, eu acho que mês que vem, eu acredito que eu vou lá em São Paulo. Não sei, assim, tô vendo a possibilidade. Se você vier, me avisa, hein? Com Sim, antecedência. Que a gente faz mas um workshop aqui na Serra da Cantareira. maravilha, hein? Pô, Tá então, bom? falar, conversar. Aqui a gente vai ser tipo um bate-papo mesmo, né? Assim, eu não tenho, acabei não conversando nem com a Paulinha sobre a questão de mostrar material, assim. Eu acabei também sequelando, assim. Hoje foi um dia, esse final de semana na verdade foi corrido, e aí vocês vão entender. Mas boa noite. Eu agradeço muito o convite e no feriado como esse, né, dia de hoje, rolar esse encontro para mim é maravilhoso, assim. Eu estava até quando a Paula perguntou semana passada, eu falei, será que o pessoal vai topar tal feriado? O pessoal deve estar voltando de viagem, deve estar descansando. Aquele feriado tipo domingão, né, que amanhã é quase uma segunda-feira. Mas fico feliz assim que tenha reunido essa galera e para trocar ideia, para falar sobre fotografia, né, que é uma grande paixão. Eu acho que eu proponho até quando alguém quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, pode ficar bem à vontade, tá? Como eu não vou projetar nada, e aí eu vou narrando um pouco dessa caminhada, dessa trajetória e no freestyle aqui mesmo, assim, no improviso. Mas eu comecei a fotografar no ano de 2004, né? A partir de um contato muito importante, assim, né? De um acervo do Museu da Maré, que é um museu que é uma grande referência aqui na Maré, assim, tem um espaço maravilhoso, um galpão gigante de uma antiga fábrica, é um tipo um estaleiro, sabe, assim, de manutenção de peças, de embarcações,
E como a Maré ela beira a Baía de parte, né, parte dela, grande parte dela beira a Baía de Guanabara, então tem muita influência a questão da cultura da pesca, hoje não mais, e também manutenção de peças de embarcações, né? A Maré ela se dá esse nome justamente por essa paisagem, né? Que é uma parte da Baía de Guanabara, né? Ela beira, como eu falei, ela beira a Baía de Guanabara. Ela está localizada aqui bem pertinho da Ilha do Governador, ali no aeroporto Galeão. Quem conhece o Rio assim, e desce no Galeão e vai para a Zona Sul, para o centro do Rio, vai passar pela Maré, pela linha vermelha ou linha amarela, né? Porque a amarela está entre essas principais vias expressas do Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil. Estrategicamente é um lugar muito muito bom para a questão das empresas de logística, né, de transporte e tal. Então, é uma área que tem muitos galpões ainda, muitas empresas de transporte. Mas a amarela foi formada mesmo por pessoas que vieram trabalhar na construção da Avenida Brasil, assim, né? Um movimento que se tem aí na década de 40, 50. Minha mãe, ela veio minha mãe é potiguar, né? É importante falar isso. Minha mãe é do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Goianinha. Ela vem para o Rio de Janeiro muito muito mocinha, assim, com seus 15 anos de idade, ela é trazida para poder trabalhar, ser empregada doméstica, sabe? Para a comadre da mãe dela. Então, ela que conhece meu pai, né? Que era um paraibano, que sai da Paraíba a partir de uma frustração no relacionamento dele do primeiro casamento, e aí ele sai e vem para o Rio de Janeiro. E aí se conhecem aqui na Maré, e eu sou caçula desse casamento de 4 filhos. Que aí a gente está nesse endereço até hoje, nessa casa aqui, mas, enfim, antes era um barraco, né? Eu tenho até uns monóculos, eu vou começar a compartilhar essas imagens que eu nunca compartilhei, assim, da família, né? Minha mãe, antes de falecer, um mês antes, ela decidiu me entregar essa memória, né, fotográfica da nossa família, que são poucos registros, são pouquíssimos. Eu acho que uma das frustrações um dos gatilhos para eu se tornar fotógrafo era o questionamento porque eu não tinha fotografias quando eu era criança, né? Não tinha nenhuma foto minha. E aí minha mãe, antes de falecer, ela me entrega assim, esses monóculos, né, da família, com poucas imagens ali. E aí eu falo, pô, mãe, por que a senhora está me dando? Não, guarda. Aí ela, você não é o fotógrafo da família, então você que vai cuidar. E aquilo dali foi uma passagem mesmo que ela estava fazendo, né? E em breve eu vou compartilhar esse material. Mas voltando para a história do museu, né? Além dessa história que eu estou contando aqui, o museu teve uma contribuição muito importante para a minha fotografia, sabe? Porque me fez ver lugares assim, sabe, paisagens, lugares que eu vivi durante a minha infância e que se modificaram nessas paisagens. Seja o campo de futebol, que na Baixada Sapateira aqui, que não existe mais, né, que era um clássico, os times jogarem no domingo, um campão assim de terra, sabe? Nossa, era incrível assim. Eu fico imaginando quanto seria importante eu ter uma câmera fotográfica naquela época ali, né, para poder registrar tudo isso. E aí esse campo, hoje em dia, ele dá lugar a um conjunto habitacional, entendeu? Que é até a capa do meu livro. A areinha que a gente chamava, que a gente brincava, né, para dar salto mortal, correr, brincar de pique, hoje a linha vermelha, a Vila Olímpica da Maré, entendeu? E parte da linha vermelha, que beira a maré. Deu lugar para a linha vermelha, onde a gente brincava, uma área de mangue, sabe? Era bem interessante, assim, onde a gente pegava caranguejo. Então, eu tendo contato com esse acervo desse museu, né? Ela foi uma ideia de pensar em ser fotógrafo, não ser fotógrafo no sentido de viver de fotografia, assim, mas viver para fotografia, sabe? Viver estar fotografando, na real, essa palavra que define, assim, como uma vez eu questionei a minha companheira, né, a Aline, se ela era fotógrafa. Ela, não sou fotógrafa, não, eu fotografo. Aí, opa, vou adotar isso.
Então, estar fotografando, para mim, é muito importante, sabe? Apesar que a gente entende também, né? Um ano depois, eu fui entender que como é que eu vou sustentar também essa fotografia. E aí eu estou falando isso em 2004. Ainda estava naquela transição, né, do digital. O digital já tinha chegado com força, mas eu ainda fotografava com filme, entendeu? Né? Eu aprendi com câmera mecânica, tal. E aí como é que eu sustento essa fotografia também, entendeu? Assim, esses foram os questionamentos também. É claro que eu pensei em estar fotografando, mas como é que eu sustento esse estar fotografando, né? Que é caro, não é barato. E nos enganaram, né? Falaram que a fotografia digital ia ser mais barata, assim. Isso aí foi mentira, balela, assim, para que contaram para a gente. É muito caro a fotografia, né, digital, assim, porque você precisa comprar equipamento HD. As câmeras são descartáveis, pelo menos na minha mão, tá, gente? A câmera na minha mão dura 4, 5 anos, assim, que eu fotografo com muita intensidade. Então, elas são descartáveis, seja uma Mark III, Mark IV da vida, entendeu? A minha Mark IV já está indo para o buraco, já está super desgastado o sensor. Então, assim, comecei a fotografar ali, né? Tipo, em 2004, fui procurar um curso básico, né? Tive condição de... É uma história que eu sempre conto, mas é importante falar aqui também para vocês. Eu estava comprando uma segunda guitarra, não me pergunte por quê. Eu tinha uma guitarra e aí eu não tinha caixa amplificada, eu tinha pedaleira de som, sim, mas eu não tinha caixa amplificada. Eu me pergunto até hoje, por que eu queria uma outra guitarra se eu não tinha nem caixa amplificada? Enfim, e aí eu estava juntando grana, a fotografia foi esse surto, né? Assim, tipo, né? Foi tudo ao mesmo tempo ali acontecendo. E eu estava com aquele contato ali muito próximo do acervo do Museu da Maré, vendo fotografias antigas da Maré, tendo aula no pré-vestibular com o professor de geografia, o Leon, que ele trazia muitas imagens, vídeo, né? E trazia trabalho, Sebastião Salgado, do Evandro Teixeira, do Ripper, e aquilo ali foi, nossa, me abastecendo assim, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Com esse acesso ao museu, do acervo do museu e essas aulas do pré-vestibular. E eu falei, cara, eu quero fazer o que esses caras fazem, assim, que é fotografar lugares, pessoas, né? Contar história, contar a minha versão da história, assim. Fazer esse registro, né, de uma memória coletiva, né, desse lugar que eu vivo. E aí eu fui procurar o curso no Senac, que era um curso mais básico, assim, quer dizer, mais barato. E essa grana que eu estava juntando para comprar uma guitarra, eu decidi investir nesse curso. No mesmo tempo, estava rolando uma inscrição da Escola de Fotografia Popular, aqui na Maré. E aí meu irmão, que estava trabalhando na época no observatório, me falou. Eu falei, pô, não vou fazer esse curso não, cara. Eu tô tendo a oportunidade de pagar um, deixa para outros. Aí ele, não, mas você não está entendendo, cara, é com Ripper. Aí eu, pô, Ripper, esse nome não é estranho. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu me deparei com o nome do Ripper o tempo todo, seja na aula do pré-vestibular, seja no próprio acervo do Museu da Maré, porque os autores daquelas fotografias da Maré, a grande maioria era do Ripper, né? Que o Ripper morou aqui nos anos 80, fotografando a Maré, ainda assim o maior acervo de fotografia da Maré é do Ripper. E eu falei, caraca, não acredito que é com esse cara. E eu falei, não, vou ter que fazer esse curso. Quando eu fui procurar, o curso já tinha acabado a inscrição, e eu pedi licença, bati lá na porta, e eu falei, não, só quero sentar naquela cadeira ali, eu não preciso ter diploma, não quero nada, assim, só ter contato com essa fotografia, que eu acredito que ela vai contribuir, assim, com o meu ser, né? E aí o Ripper, generosamente que ele é, generoso que ele é, né? Ele, óbvio que ele permitiu. E aí foi isso, assim, essa foi a primeira experiência, na real, né? Claro que depois do curso básico no Senac, eu terminei o curso básico no Senac de 1 mês e meio, foram 10 aulas apenas, e eu emendei com as aulas na escola de fotografia durante 4 meses, todos os dias de aula, assim. Então, eu vivi assim a fotografia durante o ano de 2004 intensamente, até hoje, assim, com muita intensidade. Enfim, aí isso, assim, tipo, o início da minha fotografia se deu nessa trajetória. E hoje, poucas pessoas sabem, eu não divulguei ainda, né, assim, abertamente. Hoje eu faço
recebi o convite para fazer a parte da coordenação da escola de fotografia, né? Que amanhã começa mais uma turma, né? Depois de quase 10 anos, ficou sem a escola de fotografia. Ano passado teve uma turma, e esse ano, que é amanhã, começa mais uma turma da escola de fotografia durante 6 meses, até outubro. É um curso intenso, todos os dias de aula, quer dizer, todos os dias de aula, são 4 dias na semana, enfim, e é isso. Hoje eu estou assumindo essa função aí da coordenação da escola. Que legal. O Denise, eu estou vendo aqui as suas imagens no Instagram, né? Aí estou vendo aqui você falando aí da maré, da parte do mangue. Tem um grupo de fotos aqui que foi em Paraty, Bloco da Lama, na cidade de Paraty. Essas imagens, ela tem relação com essa sua memória do mangue? Também. Isso é importante, é importante assim, essa pergunta, porque ela me dá uma ideia, uma resposta, que eu fotografo a fotografia para mim ela é muito afetiva, sabe? Ela é esse lugar mesmo, esse suporte de memória, né? Então eu fotografo a partir das minhas memórias afetivas, assim, o tempo inteiro. Todos os temas que eu me proponho a fotografar, o pontapé inicial é sempre a partir da minha memória. Então, a favela, né, onde eu nasci, fui criado, onde eu estou hoje aqui, no Beco da Alegria, no mesmo endereço, há 39 anos. O interior do Brasil, que se fala muito sobre a história dos meus pais e dos meus vizinhos, né, que a Maré, na sua maioria, é formada por moradores que vieram do interior do Brasil, e na maioria e muitos do Nordeste, né, assim, 90%, estou aqui chutando, tá, gente, mas pelo que eu vivo, assim, a Maré, 90% veio do Nordeste, na sua maioria na Paraíba. Na verdade, são comunidades, né? Que é onde eu moro, o Parque Maré tem muito paraibano, o Parque União, Sem Terra, é muito cearense. E tem o Rubem Vaz, né? A comunidade Rubem Vaz, que é pernambucano. Mas, enfim, então, o interior do Brasil fala sobre os meus também, né? Tem essa coisa, fotografar o interior do Brasil, fotografo desde 2007, a partir de um outro projeto que a gente pode falar melhor, que é o Revelando os Brasis. Grafite é um pouco dessa coisa, desse contato meu com a pintura, com o desenho quando eu era criança, uma frustração de não ter um curso para mim na minha época. Então, eu falei, então eu vou acompanhar os grafiteiros, né? Acompanhar esse processo de criação que eu gosto desse surgimento, né? Dos painéis dos grafites pela cidade. E a cultura popular, assim, que foi muito presente mesmo. E dentro da cultura popular eu faço um recorte sobre o mascaramento, né? Sobre as máscaras, que aí é o que eu estou tentando buscar, fazendo uma pesquisa bem intensa. Claro que é muita parte do dinheiro do meu bolso, né? Eu que banco minhas andanças, então isso eu tenho que trabalhar para poder sustentar essas viagens. E o Bloco da Lama está dentro desse recorte sobre festas populares, manifestações culturais, né? E dentro desse recorte do mascaramento, da máscara. E aí tem a ver também com essa história, a minha relação com o mangue, né? Aqui, quando a gente era criança, ia para o mangue pegar caranguejo. É claro que eu não mergulhava dentro do mangue, não era isso. A gente botava armadilha, né? Que era a gente chamava de ratoeira. Era uma lata de óleo, né? Aquelas latas antigas de óleo, e fazia um esquema, botava ali casca de manga, que os gaiamuns, né? Adoram, caranguejo adora manga. E a gente colocava ali. No dia seguinte, a gente ia lá resgatar as armadilhas, entendeu? Então, a gente ficava dessa maneira. Só por curiosidade, você falou em ratoeira, por que ratão? Ratão. Então, é a evolução da espécie, né? O meu apelido sempre teve um quê de roedor, né? Era ratinho, camundongo, rato, ratazana, ratão. Aí eu brinco que eu falo, daqui a pouco eu vou virar um morcego, né? Quem sabe eu vou virar o Batman, porque a evolução do rato velho é o morcego. Mas foi uma brincadeira. Mas o ratão é porque sempre tive esse apelido desde criança. Acho que pela focinho mesmo, né? Pela cara ali.
Aí sempre tive esse apelido na família dos roedores. Até Mocó. Aí eu fui entender Mocó, por que Mocó? Aí eu vi que eu vim saber de um amigo que vendia lanche, né? Que eu ficava sempre no trailer dele aqui numa praça. Na minha adolescência, ele me chamava, até hoje ele me chama de Mocó. E aí eu achava que era o de Mocó, né? Tinha relação com os Trapalhões, tal, que eu adorava brincar, zoar. Aí não, Mocó é um tipo de rato também, né? Do rato do mato, lá do Nordeste, da região do Nordeste, que eu nem sabia, assim. Vim saber anos depois. Mas, enfim, mas aí o Bloco da Lama ele surge nessas relações, tanto do trabalho sobre máscaras das festas, como também essa relação, né, como bem vocês observaram, com essa questão do mangue e também da história da minha mãe, né, que minha mãe falava, a gente viu uma reportagem uma vez falando do Bloco da Lama de Paraty, minha mãe falou, pô, lá em Natal tem um bloco também da Lama, e ela nem lembrava do nome e tal, que é, inclusive é mais antigo do que o Bloco da Lama, ele tem mais de 60 anos, que é um bloco chamado Oscão. Ele é um bloco bem similar ao Bloco da Lama, né? Óbvio que o Bloco da Lama ele é muito mais teatral, muito mais performático, assim, sabe? Tem sinalizador, tal, dá uma atmosfera bem tribal, assim, bem rústica, né? Então, o Bloco da Lama é isso, assim, é um tema que eu estou fotografando há 14 anos. Todo ano eu vou, já fui de carona, já dormi na rua, eu e a Aline, já fui sem dinheiro de comida, já fui sem dinheiro para voltar, já pedi dinheiro na rua já para vir embora. E aí, todo ano essas aventuras. No ano que deu tudo certo, sabe? Eu consegui juntar dinheiro, consegui ir uns dias antes, a Aline e eu, nós dois fomos. Curtimos, fomos para Trindade, demos um maior rolê. Cara, a gente voltou para Paraty, para o Centro Histórico, a gente foi assaltado, cara. Levaram a Mark III, e aí levei o celular da Aline também, foi roubado, prejuízo de uns 15 conto, assim, saca? Nossa, E aí, não Paraty, Ratão. 2014, nunca mais esqueço, 2014. Meu Uma Mark Deus. 5D Mark III. E aí, aí é isso, o Bloco da Lama é o único tema, assim, como eu falei, né? A fotografia, para mim, eu fotografo minhas memórias, né? Mas se dá também, eu não quero colocar nenhum ponto final, entendeu? Tanto é que quando eu recebi o convite para publicar um livro, eu tive uma resistência, que eu falei, cara, eu não vou aceitar. E aí o amigo falou, mas por que tal? Eu falei, cara, porque o que me faz estar em movimento é justamente não colocar um ponto final nas minhas documentações, né? Meus projetos fotográficos, porque é o que me faz estar em movimento, circulando, estar nos lugares. Se eu coloco ponto final, não faz sentido mais nenhum, entendeu? Então ele teve o início, tem um processo e deixa ele aí no processo. Mas o Bloco da Lama é o único tema que eu quero colocar um ponto final, né? Porque eu volto todo sujo para casa, todo lameado, equipamento todo lambuzado, já não é por isso não, mas é porque eu quero continuar, né, as andanças, que no período do carnaval acontece muita coisa que eu tenho mapeado dentro desse recorte das máscaras, né? Então no carnaval acontece muita coisa que eu quero poder viajar, andar mais pelo Brasil. Bem legal. E você já conseguiu ver os monóculos aí, os binóculos que a sua mãe deixou? Com certeza tem Sim, muita coisa interessante, né? tem, são retratos da família, são retratos da família, tem umas fotos da minha mãe e meu pai aqui na porta do barraco, assim, nossa, é incrível, a fotografia é incrível, assim. Depois eu vou compartilhar, vou digitalizar esse material para compartilhar. Legal. Eu estava vendo também, assim, nessas do Bloco da Máscara, o colorido, né? Não sei se você tem Aham. alguma inspiração no Firmino, que tem bem o vermelho, né? Tem bem os tons fortes. E lembra muito essas imagens também do México, né? Com relação às máscaras, né? Você já esteve lá alguma vez? Poxa, eu nunca fui assim, o México é encantador, né? Assim, na verdade, a América do Sul, né? O Brasil é um país muito distante, né? Dos seus vizinhos, assim, isso interfere na gente mesmo, como um todo, assim, eu falo do país, não que a gente queira, nós individualmente, né,
queremos nos isolar, não. Mas é o próprio governo não buscar essa aproximação, né, esses laços com os países vizinhos. Então, para a gente cria esse distanciamento mesmo, que acaba naturalizando, né? Assim, acaba a gente assumindo também, né, esse distanciamento. Mas o México é um país que eu sempre fui muito encantado, assim, e, pô, o Dia de los Mortos é incrível, né? Na Argentina também acontece uma festa muito louca também, que tem um lance de diablos, tal, que é bem interessante. E, enfim, mas eu vou consumindo, eu vou dando uns prints assim, né? As pessoas também vão me trazendo referências, né? Isso é legal também, você fotografar há muito tempo um tema, que a galera começa a ver um trabalho e associar o seu, entendeu? E compartilhar e fazer convite. Então, esse trabalho, eu só fui entender ele na real, gente. É bem importante falar isso para vocês. Eu fotografo festas populares, né? Minha paixão por conta de ver Folia de Reis aqui na Maré quando criança, o bate-bola, que é um carnaval bem específico daqui do subúrbio do Rio de Janeiro, os blocos, né? Óbvio, né? Os blocos de rua aqui do Rio, mas é importante falar que eu comecei a fotografar as festas pelo Brasil, fotografo o Ticumbi, no Espírito Santo, já fotografei o Lambe Sujo em Laranjeiras, lá em Sergipe. O que mais? Em outros estados? Que eu lembro, em outros estados foram esses. Espírito Santo Vou eu te fotografo... fazer o convite, então, para vir para a Bahia. Aqui tem o Nego Fugido, que é uma festa muito linda. Aham, sim, E no carnaval tem os mascarados de Maragogipe, que é no interior, e é é muito incrível. lindo. Dá uma Maravilhoso. futucada nessas duas festas, para Eu ver se... conheço. Ah, já? Então, ótimo. Maravilhoso, assim, sempre aparece para mim, sempre rola convite. Uns amigos, é isso que eu estava falando, assim, eu não consigo me distanciar do Bloco da Lama ainda. E aí eu acho que publicar um livro vai ser o ponto final, assim, né? Pelo menos um ponto final não, mas pelo menos uma pausa vai me fazer pausar um pouco, porque vou ter um produto final desse trabalho. Mas a questão é aí que eu quero falar para vocês, assim, né? Sobre essa questão de entender o tema. Eu fotografo festas populares. E aí comecei fotografando Folia de Reis, Maracatu, aqui na Maré, tem um grupo tinha, né? Existia um grupo de maracatu aqui, bate-bola. E aí eu comecei a ampliar, entendeu? E buscar outras festas pelo Brasil. Aí fui para o Ticumbi, no Espírito Santo, fui fotografar os caretas de Potangi, no Ceará, fui fotografar o Boi de Máscaras, no Pará, fui fotografar o Lambe Sujo versus Caboclinho, em Laranjeira, em Sergipe, e eu fui entendendo o meu trabalho, assim, sabe? O que tinha em comum entre eles, o que me seduzia, no sentido... Qual personagem que me atraía, sabe? Nessas festas, nesses festejos. E eu percebi que era sempre o mascarado, sabe? O que me atraía. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, caramba, as máscaras, elas... A minha relação na minha infância, né? Claro, não só a minha, mas de muita gente, né? Essa coisa, esse olhar, esse sentimento do curioso e, ao mesmo tempo, do medo, né? Tipo, eu quero estar aqui, mas se você olhar para mim, eu vou sair correndo. Era isso sobre o Palhaço da Folia de Reis, era isso com os bate-bolas, entendeu? Eu quero estar aqui presencial, eu quero ver vocês, entendeu? Mas se vocês olharem para mim, eu vou sair correndo, tenho muito medo. Então, na minha infância, era essa relação que eu tinha com as máscaras. E a curiosidade, óbvio, né? De querer saber quem está ali por trás daquelas máscaras. Então, eu comecei a fotografar as festas e eu vi que o recorte que eu estava dando era para esses personagens. Aí o que tinha em comum, né, na sua maioria, né, era esse personagem das máscaras. E eu fui entender isso nos Caretas de Potengi. Quando eu cheguei lá, um amigo falou, já conhecia meu trabalho, por conta do trabalho meu sobre grafite, sobre grafiteiros, e aí ele falou para mim, cara, tem tudo a ver os Caretas de Potengi com você, com o seu trabalho. Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí ele, as máscaras. Aí eu, porra, como eu nunca pensei nisso? E ele visualizou isso em 2016, 2017, se eu não me engano, isso lá no Ceará, no Cariri. E aí o Bob teve esse start, essa observação. E eu falei, caralho, de fato, o que eu estou fotografando são as máscaras.
E eu comecei a refletir nessa produção, tal, entender mais um pouco sobre isso, refletir na real. E até que ano passado, foi aí que a Paula até comentou, né? Pegando o gancho na fala da Paula, aí ano passado o SESC fez um encontro chamado Mutuar, que é um encontro com pesquisadores e grupos culturais e que trabalham com as máscaras. E aí me convidaram para poder compartilhar a experiência e desenvolver uma documentação fotográfica nesse encontro, que durou uma semana. E coincidiu com o Paraty em Foco, que aí foi o que a Paulinha falou, que eu não estava no Paraty em Foco. Eu estava fotografando o Mutuar, estava vivenciando essa experiência do Mutuar. Inclusive, está para acontecer esse ano também. E Paraty é uma cidade que é muito forte o mascaramento. Muito, muito forte mesmo, né? Tem um Bloco da Lama, tem os Assombrosos do Morro, o Arrastão de Jabaquara. Tem os mestres que fazem as máscaras, né? Que existe há muitos anos, há décadas. Então, tem uma cultura do mascaramento naquele lugar ali, entendeu? É um lugar muito que tem toda essa atmosfera assim das máscaras. E aí o SESC decidiu fazer um evento, um encontro que reúne, né, grupos, pesquisadores e pessoas que tenham interesse pelas máscaras. Então, ano passado teve esse primeiro encontro e eu desenvolvi uma documentação sobre o evento e resultou numa exposição na Flip. Foi bem legal, assim. Nossa, foi uma das melhores exposições para mim, né? Porque ela não está num espaço fechado, né? Ela tá a céu aberto, assim, ver a fotografia ocupando, né, o lugar externo, está no lugar fechado, é muito bom, assim, foi muito legal. Estou eu encantada aqui reparei com as também. cores, né? Opa, desculpa. Imagina, Luciana, fale. Não, não. Quer falar primeiro? Não, por favor. Não, eu reparei muito nas cores, como a Conceição falou, né? Elas são bem fortes, contrastadas. Tem algum motivo especial? Fica realmente, eu estava vendo aqui também no Instagram, é lindo, chama atenção, mas em relação a você, teve algum motivo especial? É como você olha isto? O que você teria a Aham. falar sobre as tuas cores? Pô, boa pergunta, obrigado, Luciano, assim, porque eu acabei deixando uma pergunta anterior até de lado, esqueci, assim, não de lado, esqueci, que era sobre a questão das referências, né? A minha referência na fotografia são autoras preto e branco, né? Benedito, o próprio trabalho do Ripper, a Marisilda Krupp, que ela trabalha muito preto e branco. Hoje ela está usando mais cor, mas ela usava muito preto e branco. A Elza Lima, lá do Pará. E aí, então, assim, Paula Sampaio, que foi um dos primeiros livros que eu ganhei, foi da Paulinha, lá do Pará também. E o Carlos Carvalho também, né, que organizou o Fest Foto Poa, que é um dos primeiros livros que eu ganhei também, Seringueiros do Acre. Então, toda a minha referência, a minha escola é preto e branco. Aí, se você dá um bug, né? Pô, buga, como é que você trabalha a cor, né? Toda a sua referência é preto e branco. A minha escola, né, o Ripper, claro, assim, a fotografia do Ripper é clássica. Eu fotografei com filme PB, mas tem uma chave aí. 2007 é um ano muito importante para mim profissionalmente e como linguagem, como eu cheguei na linguagem, né, que eu assumi no meu trabalho. Criar uma identidade, de fato, né? 2007 foi um ano que eu viajei, que eu ganhei que eu recebi como forma de pagamento a câmera digital para eu viajar o interior do Brasil num caminhão durante 2 meses e meio, viajando no interior do Brasil. Então, foram mais de 40 mil quilômetros, se eu não me engano, viajando no Brasil. Assim, foi incrível, incrível. Foi uma experiência, assim, sabe, memorável, assim, que está comigo até hoje. Então, eu recebo como forma de pagamento minha primeira câmera digital, que foi a D200,
me mandam para o Nordeste, né, que é uma luz incrível, 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 aquele azul do céu que, nossa, aquela nuvem, né, é algodão, assim, que dá vontade de tocar, de comer. E aquilo ali me encantou, assim. Aí a fotografia a cor, ela surge ali. O grafite, em 2007, eu comecei a fotografar grafiteiros, né? Aí mais uma coisa também que soma essa linguagem da cor. E, claro, assim, um trabalho que eu sempre fui apaixonado, o Luiz Braga, né? Que é um fotógrafo do Pará, de Belém. O Pará é uma escola, né, gente? Assim, o Pará, vamos parar, assim, pô, porque é uma É grande escola. impressionante como tem. Então, assim, a minha fotografia muda, Luciana, a partir daí, entendeu? Dessa questão de ter a câmera digital, de eu viajar, sabe? Eu recebo a câmera digital no caminhão, assim, praticamente, sabe? Embarcando na bolé do caminhão. E viajando no interior do Brasil, sabe? Sozinho, quer dizer, com 2 colegas, companheiros de viagem, caminhoneiros, e, cara, e ouvindo música, né? Assim, visualizando tudo aquilo, enfim, ouvindo Luiz Gonzaga, né? Jackson do Pandeiro ali, aí isso refletiu na minha fotografia, sem dúvida, assim, foi muito intenso. Então foi isso, assim, foi uma chave mesmo, 2007, que me jogou no mercado, inclusive, né? Que começou a rolar aqueles questionamentos, antes estava rolando questionamento, que como é que eu vivo, como é que eu consigo manter pelo menos essa fotografia, entendeu? E em 2007 foi tipo assim, cara, então foi um ano muito que eu fui encaminhado, assim, sabe, profissionalmente e tal. Foi um ano muito celebrado por mim. Conheci o Paul, que é um inglês que eu trabalho até hoje com ele. Inclusive agora mesmo ele comprou uma foto minha para dar de presente para um amigo dele que se aposentou na Universidade de Londres, um colega da universidade. Acabou de me mandar uma foto, como é que ficou a foto na casa do cara. Então, Paul, conheci também no ano de 2007 para fazer um retrato dele. Fui para Minas Gerais fotografar um concerto de música antiga, um festival de música antiga, música barroca em Minas Gerais, durante 2 semanas. E aquilo ali, enfim, o ano de 2007 foi incrível, foi incrível. É um ano que, para mim, guardo com muito carinho. Mas é isso, assim, não sei se eu te respondi, mas a questão da cor, ela surge nisso, e, claro, com a influência também do Luiz Braga, principalmente, né? O Firmo também tem uma coisa, eu gosto muito da fotografia do Firmo, no sentido de temático, né, de cor também. E aí pensar que aquele cara fazia aquilo naquela época, e eu me deparo que ele já fotografou vários temas que eu estou fotografando hoje, entendeu? O próprio Boi de Máscaras, eu não sabia que ele tinha fotografado. Eu vi na exposição dele aqui no Rio, no CCBB, que aconteceu até mês passado. Fotografou os bate-bolas também, né? Mas assim, não com intensidade, mas ele, em algum momento ele foi fotografar nas andanças dele. Eu já vou como projeto de vida mesmo, sabe? Eu fotografo há muito tempo esses universos, né? Cultura bate-bola, estou fotografando há 13 anos, Folia de Reis também fotografa há 13 anos, enfim, é isso. Eu ia falar também exatamente sobre as cores, né? E assim, seu trabalho é maravilhoso, né? Obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, ouvindo você e vendo, né, de você a sua trajetória. Você falou a respeito das máscaras e das cores, né? Com 2 linhas assim, né? Que você falando aí, a gente identifica claramente assim, né? No seu trabalho. Agora eu acho desafiador, né? Fotografar a cultura popular sem a repetição, né? E encontrando essa identidade, como você falou, é muito difícil isso para mim. Eu sou da Bahia, né? Então aqui é uma explosão, né? De cultura popular, de festas, de cores, né? E às vezes a gente fica meio embaralhado em tudo isso, né? E acho que é desafiador isso que você, né, acabou de relatar. Né? Eu gosto muito de cores, eu tenho referências exatamente como você falou, e somaria, né, João Machado, que é uma fotografia também que eu adoro, né? Intenso e muito forte, e também com essa identidade, né, autobiográfica também, que eu acho muito, muito forte também. Então, assim, quando você escolhe você faz essa escolha de projeto, né? Então, tipo assim, olha, eu quero fazer isso e escolhe esse caminho, né?
Então, é o que eu falei, assim, o que deu o pontapé inicial, né, para o meu trabalho é fotografar esse universo da minha memória afetiva mesmo, né? Então, o universo da favela, que eu fotografo hoje menos, né? Eu falo que eu estou numa fase bicho grilo, né? A minha fase urbanoide é o grafite, a favela, né? Muito urbano mesmo. E aí Uhum. claro que eu trago essa fotografia, né? Também cor, né? Para ela, assim, para esse lugar. Mas eu estou na fase bicho grilo, estou vendo mais o interior, estou buscando mais esse meu interior mesmo, né? Essa história do meu E isso é pai, uma da minha... escolha, né? Isso é uma escolha que você faz, aquele caminho ali bem consciente. Total, total. Eu morei, eu tô aqui de volta na Maré, gente, mas poucas, quer dizer, todo mundo, quando me vê na rua, falou, voltou para o Rio e tal. Na verdade, eu não estava mais morando aqui no Rio, não, tá? Eu estava morando na Paraíba. Eu fiquei 3 anos lá, eu ia embora tem um mês atrás, que era para mim ter voltado para Paraíba, construir uma casinha lá, numa cidadezinha chamada Pitimbu, né, litoral sul da Paraíba, a última praia ali, divisa com Pernambuco, né? E eu fui morar na Paraíba, então eu fui tanto na busca dessas minhas raízes, né, da história dos meus Perfeito. pais, que eu casei com uma paraibana e tive 2 crias. Estou com 2 crianças. E aí a gente decidiu, na verdade a gente decidiu não, a gente foi para lá para passar uma temporada, assim, para apresentar o caçula para a família dela, lá em Pitimbu, e veio a pandemia, né, e todo mundo conhece a história. A gente foi ficando, construímos a casa. Mas a escolha do tema, ela se dá muito para mim a partir das minhas memórias afetivas. Mas a partir daí, hoje, por exemplo, o que você falou muito bem sobre isso. Como é que eu consigo criar uma linguagem, uma identidade de alguém bater o olho na minha fotografia e saber que eu sou autor, entendeu? Que tem minha assinatura ali, né? Como linguagem. Isso é muito difícil, é É desafiador desafiador demais. demais, né? E aí, é isso, é você encontrar o seu caminho. Eu, dentro das festas, fotografando as festas populares, eu lembro que em 2005, né, eu em contato com o Luiz Santos, lá de Pernambuco, e aí eu falando para ele minha paixão por Pernambuco, nossa, que eu queria morar em Pernambuco por conta das festas populares, aí que eu queria fotografar o maracatu, e ele, porra, então, mas tu vai fotografar o maracatu? Todo mundo fotografa o maracatu, sabe? Falei, porra, todo mundo não, faltou eu então, que eu não fotografei ainda. E aí, até hoje eu não Massa. fotografei como eu gostaria, mas eu vou chegar lá, assim, não sei qual momento, mas eu vou chegar. Então, assim, é isso. Então, eu comecei a fotografar as festas, que a partir que tem uma relação, né, comigo diretamente, comecei fotografando as folias de reis aqui no Rio, os bate-bolas, que é um carnaval, vocês vão ver no meu Instagram, no meu site, vocês vão ver uma galeria, no Instagram, infelizmente não tem como agrupar, né? Em galerias, assim, é lamentável isso. No meu site tem, mas vocês passando, vocês vão identificar os bate-bolas. Um bate-bola é um carnaval que lembra muito até uma festa da Bahia, né? Assim, tem uma semelhança, né, daquelas fantasias messetinhas, assim, né, que a galera usa. Enfim, e eu comecei muito a fotografando isso. Aí, a partir daí, eu fui buscando outras máscaras. E eu acho que isso agora, eu vou te falar que de 3 anos para cá, essa fotografia está começando a ser entendida, compreendida, assim, sabe? Inclusive, ela se tornou uma disciplina na UFRJ, do professor Dante Gastaldoni, se tornou uma disciplina no Maravilha, semestre. Esse meu trabalho sobre as máscaras, sabe? Então, que assim, maravilha. de 3 anos para cá que ela está sendo entendida e eu acho que eu estou conseguindo ali criar uma assinatura, um recorte específico dentro desse universo que são as festas populares, né? Porque era justamente isso que o Luiz Santos, quando falou isso para mim, na real, ele me provocou também, entendeu? Como é que eu consigo fotografar o maracatu, que é tão fotografado, né? De uma forma diferente, né? Como é que eu busco essa festa? E aí, eu acho que agora, depois de 17 anos, eu acho que 17 anos eu estou conseguindo entender e não fotografei ainda o maracatu, como eu quero Uhum. fotografar. Então, mas eu vou chegar lá.
entendeu? E aí dentro desse recorte das máscaras, entendeu? A gente vai continuar olhando, observando e acompanhando isso, com certeza. Maravilhoso. Mas, assim, é legal, né, pensar, né? O Evandro Teixeira, uma vez aqui na Maré, né, numa palestra dele, numa aula dele, ele falou, aí, tipo, a gente falou, não sei qual foi a pergunta que instigou ele a responder, né, a comentar sobre isso. Ele falando sobre caminhos, sobre trajetória, sobre tempo, né? O tempo na fotografia. Aí ele falou, pô, a gente amadurece com 20 anos, né, na fotografia. Aí eu ficava sempre fiquei na contagem regressiva, né? E ano que vem eu completo 20 anos de fotografia, então acho que vai ser muito simbólico, assim, saca? Ano que vem é um ano muito importante para mim. Tem que buscar alguns editais aí para colocar a exposição na rua, fazer as coisas acontecerem, dar visibilidade para essas histórias, entendeu? E também conseguir grana para sustentar essas andanças, né, cara? Assim, Esse é outro desafio, né? É outro Esse é desafio. outro desafio enorme, bem pragmático. Total. Eu vi no seu Facebook também agora. Até eu sou aqui de Boa Vista, de Roraima. Eu vi que você tem na sua rede uma pessoa que é da minha relação aqui também, que é a Simone, que fotografa para o jornal Fato Real no Amazonas. E ela está na sua rede também, mas é a nossa conhecida aqui também, fotógrafa. Mas legal, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Sucessos. Dê Pô, tudo certo agradeço aí. aí. A Assim, família é bem bonita, né? Os bebês lindos, são criancinhas é, pequenas, né? o Dante está com é importante falar também de alguns nomes, né? Assim, para vocês, para sinalizar para vocês, assim, quanto é importante a nossa caminhada, né? E como é importante a gente ter pessoas queridas, próximas, né? Que eu acho que eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. As pessoas que vieram somar aqui nessa escola de fotografia que o Ripper criou, né, em 2004, aqui na Maré, o Ripper convidou muita gente e é muito difícil alguém dizer não para o Ripper, né? Aquela voz mansa, aquela voz dele suave e tal, querida. Ninguém negou um pedido dele. Mas, ao mesmo tempo, ninguém veio também por questão de caridade, entendeu? De coitados, de tipo, sabe, eu vou lá na Maré dar aula, sabe, para os coitados. A galera que veio da aula sempre saiu daqui muito entusiasmados, assim, todos, né? Todas. E o Dante Gastaldoni, né, que é uma pessoa muito querida nessa caminhada, nessa trajetória, foi um desses. Ele veio em 2004 para dar aula sobre a história da fotografia, depois voltou para dar uma aula do Cartier-Bresson, depois voltou para dar uma aula sobre o fotojornalismo, a história do fotojornalismo, e se apaixonou. E aí, em 2006, o Ripper convidou ele para poder coordenar a escola junto com ele, né? Então, ele fez a coordenação pedagógica dessa escola aí, que foi muito importante. Importante falar que o Dante ele veio da academia, né? Ele é professor ainda, ele é aposentado da UF. Ele foi um dos últimos professores no Brasil de ter 2 matrículas em federal. Ele era professor da UF, se aposentou na Universidade Federal Fluminense e ainda dá aula na UFRJ. Essa aposentadoria dele aí já está se estendendo para 3 anos, já 4 anos, nunca se aposenta. Mas a universidade não quer deixar ele se aposentar, não. O reitor não está querendo, mas é um cara muito... Ele é professor da academia há mais de 40 anos, sabe? Eu acho que ele está há 45 anos dando aula. Então, ele traz essa experiência, né, da academia para a escola. E sempre me perguntaram para ele, né, qual a diferença de dar aula para a universidade e para a galera da Maré, né, na Escola de Fotografia da Maré. E aí ele fala, enquanto na universidade a galera cumpre as disciplinas por obrigação, né, na sua maioria, né, não são todos, mas na sua maioria, aqui a galera faz porque acredita na fotografia, entendeu? Enquanto na universidade a galera vai cumprir a disciplina por uma obrigação mesmo, né? Não é 100%, mas grande parte.
E aí ele via isso, sabe? Essa sede de aprender, essa sede de querer, sabe? Nem todos se tornaram fotógrafos, é importante falar isso, né? Na escola, a intenção não é isso. Depois você só vai entender isso durante o processo, que você fala, pô, a gente está discutindo temas, né, do nosso dia a dia. Quem não entendeu essa fotografia vai desistir da escola, porque a escola ela provoca muito, sabe? Reflexões cotidianas, é bem interessante, muito interessante mesmo. Então, agora mesmo eu estou convidando, né, para... Foi até uma ideia minha que eu falei, não, a gente tem que retomar esse contato, ter aula com moradores da Maré, entendeu? Então, a gente vai ter aí aulas com pessoas da Maré também, sobre a história da Maré, sobre o surgimento das favelas, do Rio de Janeiro, enfim. Então, é importante falar que a escola, as pessoas que vieram nunca foi, acredito eu, né, assim, nunca demonstraram isso, assim, nunca como uma coisa de coitado, tipo, sabe, com dó não, mas de acreditar mesmo. E eu acho que o Ripper, ele criou essa escola que para ser uma escola de excelência mesmo, sabe? Para ensinar a galera a dominar a técnica, a entender a fotografia, entender o seu lugar, refletir sobre o seu espaço, né, a sua trajetória. E é isso que a gente está tentando fazer. E aí vocês, um dia estiverem no Rio, venha visitar a Maré, chega aí, vem, vai ser maravilhoso, assim. Tem um espaço, um espaço que está dentro do Observatório de Favelas, né, que é a ONCIP, que aí tem diversos projetos e o Imagem do Povo é um espaço que é um programa, né, na real, que abriga vários projetos, que é a Galeria 535, né, que é onde a gente expõe o corredor do observatório, foi transformado numa galeria. A Escola de Fotografia Popular, que era, na verdade, Escola de Fotógrafos Populares, e aí do ano passado mudou o nome para Escola de Fotografia, por essa discussão, óbvio, também da questão de gênero, que é importante essa reflexão. E ano que vem a gente vai completar 20 anos, né? Então, vai ser um ano de festa, assim. A gente quer fazer seminários. A gente está com várias ideias. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática. Fazer festival de fotografia popular. A gente está discutindo muito essa fotografia, né? Que a gente está chamando de fotografia popular. Na real, a gente não está inventando a roda. A gente só se apropriou desse nome, que no Nordeste a fotografia popular é muito entendida como lambe-lambe, né? A fotopintura, os retratistas, e a gente aqui no Rio de Janeiro a gente interpretou, reinterpretou esse nome, né, a fotografia popular, entendendo essa necessidade desse movimento que surgiu, né, ali no início de 2000, a necessidade dos moradores, das moradoras falarem sobre sua própria realidade. Então a gente aqui no Rio de Janeiro a gente compreende a fotografia popular dessa forma. Muito bom. E tu, Paula? Reiko, não falou nada? Tô aqui, tô ouvindo. Oi, tudo bem? E aí? Ai, não, tô ouvindo. Eu também já acompanho o seu trabalho, né, há um tempo, e admiro muito, eu gosto muito, né, e inclusive as meninas já falaram essa questão das cores também, que é uma coisa que me atrai bastante, com o tema, pensando nessa questão também que você falou das memórias e dessa relação que você tem com o espaço, né? Então, não sei o que te perguntar agora, assim, mas falar que eu admiro muito o seu trabalho, assim. É uma inspiração para mim, gosto bastante. Gratidão. Uma coisa que não sei quem foi que falou de João Machado. Foi você. O João Machado é um queridíssimo, né? Eu sou apaixonado pelo João Machado, tanto como ser humano, assim como um indivíduo, como um trabalho, né? Mesmo é um trabalho encantador e ele fala. Eu comecei a ver que minhas referências fotográficas, na sua maioria, se tinha muito das pessoas que fotografam seu próprio território, entendeu? E aí eu fui entender isso depois, eu fui fazendo mapeamento. Hoje eu apresento até uns trabalhos sobre minhas referências, né, dos meus contemporâneos, assim, né, da galera que está aqui, que tem quase a mesma caminhada, assim, de período, né, de ano na fotografia. O João Machado
é um figura nesse sentido. O Alejandro Zambrana, lá de Sergipe, também é um outro figura que eu sou apaixonado. O Tadeu Villani, do Sul, né, que aí tem uma fotografia à cor. Tem um Rogério Medeiros, que, na verdade, o Rogério já é da geração do Hiper. O Rogério já está com seus 90 anos de idade e tal, mas fotografa só o seu território, só o povo capixaba, só o Espírito Santo. E o João Machado é esse figura, assim, que é uma grande referência para mim. A fotografia, né, a energia que ele transmite é muito boa, né? Assim, sou apaixonado por ele, grande paixão. Aqui no Rio tem uma figura bem semelhante que eu falo, cara, nossa, tem que colocar esses dois para se encontrar, tanto uma semelhança física como de áurea mesmo, sabe? De energia e de personalidade também. É muito comum. E o trabalho fotográfico também, que é o Severino Silva, que é daqui do Rio, é um paraibano, fotógrafo paraibano, e ele fotografa, ele vai todo ano para o Nordeste fotografar sua memória, assim, quando criança, sobre o Nordeste. É muito legal o trabalho do Severino Silva, estou apaixonado também. E tem muita semelhança com o João Machado, viu? Eu já estou procurando ele aqui. Severino queridíssimo também. É já de outra geração também, assim, ele já é uma geração anterior. Mas essa coisa sim. quanto é É importante verdade. ter essas referências, né, o Márcio Vasconcelos, também lá do Maranhão, sou apaixonado pelo trabalho do Márcio Vasconcelos, que tem um trabalho também que me encanta. E eu busco também essas referências. Jean Lopes, de Açu, ele é de uma cidadezinha do Rio Grande do Norte. Conheci no Flickr, na época, o Jean Lopes, que também tem uma... Eu estou falando de autor, essa maioria é fotógrafo cor, né, que eu comecei a me aproximar ali e me encantar. Quem mais, assim? O Roberto Faria, né, que é de Salvador também, que é uma pessoa muito querida, conheci no Flickr também na época. O Flickr foi uma rede social muito legal, né, assim, foi muito bacana. Hoje eu uso menos, eu confesso que eu uso menos. Até o próprio Facebook eu uso bem menos hoje. Aí você falando do João Machado também, eu acho que eu lembro, meu interesse um pouco por fotografia começou com ele, porque há muitos anos atrás eu conheci aqui em Guarulhos, que eu sou daqui, né? E aí ele estava fotografando as olarias num bairro que eu trabalhava, que não tinha nada, eu trabalhava numa escola, e aí tinham só algumas olarias, mas que eu nem entendia muito, não sabia nem que existia. Eu passava, via que tinha ali que era diferente, né, das outras paisagens que eu via, mas não entendia muito. Aí, através desse trabalho dele com as olarias, que eu comecei a me aproximar mais. Era justamente dentro do território que eu trabalhava, mas que eu não sabia muito, né? E aí, acho que isso que me despertou, através disso, que eu comecei a me interessar também por fotografia. E aí, falando dele, é legal. E hoje ele fotografa muito Bahia, né? Muito que tem tudo a ver com ele, assim, mas enquanto ele estava aqui, ele era fotógrafo jornalístico na cidade, como ele corria muito pela cidade e ele tinha essa relação com esse bairro, e ele fotografava bastante olaria, assim. Então, uma das primeiras referências que eu tive lá atrás em fotografia foi com ele também. Isso em que ano? Faz tempo. Não sei, talvez uns... talvez porque uns 20 também, uns 15, não sei, já faz um tempo. Ele passou pela fotografia social, né, comercial, assim, aí foi para fotojornalismo, e aí depois ele foi agora para uma fotografia mais artística mesmo, né, como um documental, artístico. O trabalho dele é incrível, maravilhoso. Bom, muito. Um dia eu quero expor com ele. E, Ratão, você tem fotografado ainda a favela da Maré, ou é uma coisa que você ficou lá no começo da sua carreira só? Não, fotografo ainda. É importante falar uma outra coisa que a gente... O Léo Lima, um fotógrafo lá de Jacarezinho, né? Ele fala que a fotografia popular é como se fosse uma fogueira, né? Ela traz, né? Ela conta histórias, né, da comunidade, do lugar ali. Então vem aquele pessoal em volta, fica em volta daquela imagem, como se fosse uma fogueira mesmo, se aquecendo, né, contando história.
E ele faz esse paralelo, eu acho muito interessante, assim, esse paralelo que ele faz com a fogueira. E, de fato, porque quando eu fotografo, primeiro, assim, como é desafiador fotografar o nosso lugar, né? É muito desafiador. Primeiro, a questão de um olhar viciado mesmo, né? De um olhar como sobre o nosso lugar, nossa casa. A rotina também, né? Que aí você fica sempre, não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Porque a gente está aqui, né? Essa facilidade, né? Acomodação, vamos dizer assim, acaba deixando a gente fazer para depois. E aí, quando eu fotografo, é muito interessante, assim, ver como é que as pessoas consomem essa fotografia, né? Ou quando eu passo na rua e a galera, pô, cara, o Ratão tem umas fotos da gente tudo menorzinho aqui no beco, não sei o que lá. E aí, como era filme, muita coisa eu perdi, né? Algumas coisas eu ainda tenho, então eu compartilho e é muito interessante. Nossa, é muito interessante ver como é que essa fotografia circula pelos grupos de WhatsApp, né? Pelas redes sociais, e a galera se curte, assim. E a galera também entende essa fotografia. É importante falar sobre isso também, né? Porque o quanto é difícil fotografar na favela. Primeiro, as pessoas da favela entendem a fotografia sempre como uma denúncia, como arma, uma questão de denúncia. E sempre mostrando a tragédia, né? Ou essa pobreza. E é o que eu estava falando, é muito desafiador fotografar a favela, por todo esse conjunto de coisas que eu estou comentando aqui com vocês, sabe? Um deles também é isso, né? A fotografia, na sua maioria, ela entra sempre com a polícia na favela, na sua maioria, né? Ela entra com a polícia, e aí sempre atrás de um culpado, de um suspeito, sabe? De um criminoso, um pós-criminoso. Então, o próprio território, eu não estou falando nem do tráfico, tá, gente? Estou falando do lugar, dos moradores como um todo. Tem uma resistência com a fotografia, né? E aí, quando a galera compreende, né, a importância do que a gente faz nesse sentido, dessa fotografia, dessa memória, né, de contar a história do lugar, de mostrar essas pessoas, de mostrar fotos deles quando criança, entendeu? E hoje já são pai, mãe, entendeu? Então, enfim, e aí eles, de fato, compreenderam a importância dessa fotografia. E um exemplo, assim, tipo, eu fui numa favela do Muquiço, ano passado, quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente esperando eu chegar para fotografar. E eu fui para fotografar uma turma de bate-bola. Quando eu chego lá, estava a esposa do cabeça da turma de bate-bola, a Vânia, falando, Ratão, que bom que você veio. Minhas amigas estão tudo esperando você para você fazer foto delas. Então, assim, a comunidade se mobilizou para eu poder fotografá-las, entendeu? Isso eu achei o máximo. E é dentro de uma favela chamada Muquiço, fica na zona oeste do Rio, e sempre mostrada nesse contexto, entendeu? É um lugar que é muito criminalizado mesmo, assim, muito pesado. E aí, quando eu cheguei, cara, nossa, estavam umas 40 pessoas, cara, me esperando para ser fotografada. E que eles entenderam a importância dessa fotografia, seja para valorizar ela, seja para colocar ela em evidência, né? Seja para dar visibilidade àquelas histórias também, enfim, essa necessidade também que o lugar sente, né? De mostrar esse lugar que também tem suas potências, tem seus fazeres, entendeu? Tem a sua resistência, né? Quando a gente fotografa esse cotidiano, essas festas, a gente também está mostrando essa resistência, que o Ripper sempre fala isso. Os espaços populares, tem a teimosia, entendeu? De ser feliz, cara, por mais dolorido que seja, cara, dia a dia, sofrido, né, cara? Essa coisa dessa pressão. Hoje, pô, eu tô conseguindo falar aqui com vocês, mas isso não é normal, entendeu? Nem sempre tem uma conexão boa. Eu, para enviar 1 giga de foto, eu levo 24 horas, 30 horas para enviar 1 giga de foto de casa. E aí eu discuti isso com meu irmão, né, de privilégios e tal.
E aí eu falo muito sobre isso com ele. Eu falo, cara, não é para todo mundo, entendeu? Não é. Aí, não, mas, pô, é porque não corre atrás. Não é isso, entendeu? É porque, pô, no período de pandemia, a gente não tem uma conexão boa, entendeu? Para a gente poder absorver informações, querer participar de uma live, eu tinha que me deslocar para a casa de um amigo que fica em outro bairro, andar, sei lá, 1 hora e meia para ir para a casa dele, no período de pandemia, para fazer uma live, entendeu? Então, eu falava para ele, cara, as coisas não é para todos, não é assim, não vem me enganar. Só comentáriozinho, né? Então, as coisas não são para todos, mas a parte boa e a parte ruim, que independente disso, as pessoas correm atrás, né? Dá um jeito, né? Total, é. Não é Então, isso, né? o ideal seriam as condições ideais, mas na falta de condição ideal, né? Não tem quem segure, né? Uhum. Não é, o ideal ele é isso, né? Assim, eu estava falando muito isso na pandemia mesmo. Falei, cara, quanto a gente foi atingido nesse sentido, sabe? De estar em casa isoladaço e não ter uma conexão boa. Isso para mim foi muito ruim, porque era um contato de ter uma maneira de eu ter um contato com o mundo externo, sabe? Aqui de casa, eu sozinho, ilhado, minha família estava na Paraíba, entendeu? Imagina, cara, surtei. Naquele momento da política também bombando, assim, né? O meu irmão aqui, uma discussão todos os dias quando ele chegava do trabalho. Enfim, foi tenso, foi bem. E foi graças a esse momento da pandemia que a gente conheceu esse povo aqui, todinho. Né, Rejane? Foi um negócio muito incrível, né? Assim, que de repente parecia que a gente marcou um lugar de encontro, encontrando todos os fotógrafos online em vários momentos, né? Não, foi muito legal. Foi muito importante, né? E agora, assim, cada um está seguindo outros grupos, outros trabalhos, mas foi um momento que a gente se reconheceu em várias circunstâncias, né? Ou no autorretrato, ou lá no grupo do Roberto Secato, com algumas, né? Ou então aqui com a Paula botou gente junto aí mais de um ano, né? Trabalhando. Foi Aquela muito bom. exposição que aconteceu em Paraty foi resultado dessa experiência? Sim. Lá em Paraty? Aquela nos tecidos? Sim. Sim, foi. Sim. Foram 2 anos seguidos a gente fazendo, né, esses trabalhos. Foi legal. Não, lindo. E no ano antes, assim, eu, Rejane, a gente estava com outro grupo, estava com a Jaqueline Rofendi fazendo autorretrato e nossas fotos também foram para Paraty Foto. Que maneiro, hein? E Tiradentes, alguém foi? Alguém participou de alguma forma em Tiradentes? Em Tiradentes eu tive em 2017. Esse ano eu já em outro grupo, um grupo que é só de analógica, para você ver, é uma turma jovem, mas que trabalha com tecnologias antigas. A gente fez um trabalho de sobreposição de imagem, mas assim, é o Deriva Fotográfica, o nome do grupo foi, e o projeto, o Yuji Kodato, que coordenou esse projeto, e a Mariana. E, por exemplo, nós tínhamos uma dupla. Eu, por exemplo, aqui em Roraima, e minha parceira em Belo Horizonte, ela fotografava, eram 3 filmes, aí mandava para mim, eu fiz sobreposição nas fotos dela, né? E aí esse produto, eram 66 fotógrafos, esse produto é que foi exposto no Festival de Tiradentes, né? Mas naquela roda de conversa, eles apresentando lá, né? E agora a gente acabou de fechar uma outra, porque depois que eles descobriram que no festival caía bem, né? Aí a gente fica guardando o material para o próximo. Ainda tem material inédito e tudo mais, e eles querem fazer um livro. Mas, assim, já é o final dos resultados, né? Porque agora também tem muita gente trabalhando já presencial e tal, mas, assim, rendeu, né, nesses anos esse trabalho. Foi muito intenso no final da história, o período que a gente ficou confinado, porque todo mundo trabalhou muito, né? Produzimos mais.
Agora, eu sei que, às vezes, presencialmente aí é legal, bacana, mas, por exemplo, quem mora muito distante, né, é muito caro para a gente ficar indo para participar, O né? deslocamento, né? Mas só que, assim, realmente, como você fala, quando a rede não ajuda, é uma dificuldade você passar material e tudo, né? E às vezes a gente sofre com isso, com relação a apagão de energia e tal. A gente vive em sistema isolado ainda, né? Não estamos num sistema interligado. Mas, assim, a fotografia ajuda muito, né? A gente interpretar, e eu gostei muito essa conexão com as memórias, né? Familiares, é muito importante. Quer dizer, já vem de sua mãe, né? Total. Ela não guardou aquilo por acaso, né? Ela dá um valor realmente para a questão da memória e para a fotografia, né? Era o que tinha, né? Você ter fotos, ainda que seja em binóculo, uma ou duas, mas era o que estava disponível, né? É isso, é isso. Patrimônio familiar. Com uma pesquisadora, uma curadora, eu esqueci o nome dela, foi no café da manhã, assim, último dia de evento da Flip lá em Paraty. E aí eu conversando com ela, falando dessa busca tal, fotográfica, aí ela falou: então, tu se ligou que você, na real, quem conduz sua fotografia é sua mãe. Aí eu falei: porra, como eu nunca pensei nisso? Isso foi ano passado, novembro do ano passado. Porque, na real, não falei aqui, mas eu, até meus 21 anos de idade, eu dormi com minha mãe. Então, até pegar no sono, minha mãe contava histórias, né, da sua infância, da sua juventude. E o Rio de Janeiro, eu estou refletindo isso só agora, né, depois da partida dela, assim, que o Rio de Janeiro, para minha mãe, sempre foi um lugar feio. Foi uma cidade horrível, tal, e eu mãe, mas vendem essa ideia de, né, o Rio de Janeiro ser uma cidade maravilhosa, cidade bonita. Ela não, bonito mesmo é o Rio Grande do Norte. É Natal, Praia de Pipa, Redinha. E aí eu fui entender só anos depois essa fala dela, porque o Rio de Janeiro, na real, foi sempre uma cidade que explorou ela, entendeu? Em todo sentido, né? Ela veio para o Rio para ser uma mão de obra da comadre da mãe dela, entendeu? Ela foi trazida num avião da FAB para o Rio de Janeiro, com seus 15 anos, 14, 16 anos no máximo. E essa comadre trancava ela num barraco, aqui na Maré. Trancava ela até que minha mãe conseguiu sair dessas amarras, foi trabalhar numa casa de família, em Copacabana. Aí lá, outra amarra, né? Era passar a semana. Em algum momento, minha mãe soltou ali, deu a entender que ela foi abusada sexualmente também pelo patrão e tal. E depois ela foi trabalhar numa casa, numa família, lá na Ilha do Governador. Aí conheceu meu pai, depois. E aí meu pai, paraibano machista, manteve minha mãe trancada dentro de casa, porque ele sai da Paraíba a partir de uma traição, né? Que eu vim saber só agora há pouco, que ele saiu da Paraíba meio que, tipo, envergonhado porque ele foi traído pela mulher pelo primeiro casamento dele. E aí ele sai e vem para o Rio de Janeiro, e ele manteve minha mãe presa, entendeu? Né? Cuidando de 4 crianças. Então, aí meu pai faleceu, anos depois, ela conseguiu um emprego para sustentar a gente no aeroporto, né? Ela trabalhou como servente no aeroporto, serviço geral, e no Galeão. Então, assim, sempre foi esse lugar, entendeu, de exploração. Sempre foi. Então, o Rio de Janeiro, de fato, nunca foi um lugar legal. E aí minha mãe sempre trazia essa memória afetiva dela, entendeu? Do lugar de origem dela, a infância, a juventude dela no Rio Grande do Norte, Natal, onde ela morou, em Goianinha, onde era a cidade natal dela, em Praia de Pipa. E aí ela trazia suas paisagens, seus personagens, eu ia criando um banco de imagem na minha cabeça, entendeu? Sobre, né, desse lugar, desse território. E eu comecei a criar, sei lá, me fantasiando esse lugar, né? Esses personagens, tal, essa cultura popular também que ela trazia para mim. Então, o que eu faço hoje é transformar esse meu banco de imagem em fotografias, de fato, agora, né? Muito bom, esse é libertador, né? É seu Então, elo com ela, né?
Eu achei muito lindas as suas cores. Eu diria que eram cores vivas. E eu acho que essas memórias tão vivas dentro de você traz essa força, essa potência, sabe, nas imagens. Tem uma imagem sua que eu vi aqui tão linda que não deu tempo eu escrever. Era de uma criança numa escada, acho que na Ilha de Maré. Mesmo ela sendo ela não é totalmente colorida, mas ela tem uma força tão grande, tem um tom na frente dela, que eu disse assim, mesmo ela pegando poucas cores, você consegue, para mim, me expressou uma força na cor. Parece que você tem que ter alguma coisa de forte, e são as cores que te representam. Então, eu também quero te dar parabéns, não te conhecia, né? E estou conhecendo agora e vejo mais uma potência nossa nos representando o Nordeste na fotografia. Porque, mesmo estando no Rio, eu acho que você carrega esse imaginário todo de tamanho. E aí Total, vai total. buscar essa cor que o Rio tem também, mas está dentro de você. E ela, para mim, eu diria, eu botei cores vibrantes, mas eu daria o nome de cores vivas. Muito Viva. viva. Tá Então, muito, parabéns. essa memória está muito viva, assim. Obrigado, Rejane, por compartilhar essa fala. Eu fico pensando assim sobre questão que a gente estava falando sobre tema, né? Como buscar. Eu acho que fica aqui até uma ideia para a gente refletir, né? Fotografar o nosso lugar. Porque muitas pessoas querem tipo uma receita de bolo, né? Tipo, como é que faz para ser fotógrafo? Como é que chega no mercado? Até hoje eu estou buscando isso também, tá, gente? Mas, mas eu acho que o que me coloca nesse lugar assim de, de receber convite, participar de projetos, de coisas assim, os poucos que aparecem, mas rola, é justamente falar sobre o meu lugar, entendeu? Eu acho que isso diz muito, né? Porque às vezes muita gente quer, eu quero, por exemplo, pô, eu ficava pirado, né? Até hoje apaixonado por Pernambuco, de fotografar o maracatu, como eu estava comentando com vocês. E aí eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro para ir para Pernambuco, né? Isso em 2005, 2006. E aí, pô, tinha uma amiga minha que ela era professora de um grupo de maracatu aqui na Maré, entendeu? Nas escolas públicas aqui. A escola que eu estudei quando criança, sabe? Eu cheguei lá, falei com a Beth, porra, Beth, claro, pode acompanhar. Isso a partir de um projeto social, né? Óbvio. E aí fiquei acompanhando ali muito tempo, que é chamado de Marecatu. E aí, infelizmente, não existe mais. Mas às vezes a gente fica, né? Tem que ir para não sei aonde, para tal lugar, para fazer um trabalho fantástico. E às vezes a fotografia está ali na nossa casa, na nossa rua. Isso fala muito sobre nós mesmo, né? Eu acho que isso faz até mais sentido, assim, quando a gente vê. E claro que depois a gente vai expandindo para outros territórios, como eu tenho refletido a minha fotografia hoje, entendeu? Ela se inicia aqui na Maré, mas hoje ela toma um lugar a nível nacional, assim, no sentido de circular, de viajar, né? O Brasil como um todo. Você diria, a tua inspiração vem espontaneamente, vem de dentro. Você não para pensar muito o que você gosta, o que você pretende. Você vai com a maré. Tem uma coisa, Luciana, Desculpe a ligação, mas... tem uma coisa que você trouxe agora, essa coisa de fotografar, né? Eu tenho um planejamento, assim, eu faço um planejamento para viajar, por exemplo, e primeiro é juntar dinheiro, né? Juntar grana Mas para aí é o poder... lado prático, que é É, necessário, mas é o lado sim, prático. Aí tem uma questão de articulações, né? De contatos, de acesso a esses lugares, entendeu? E aí começam as articulações que eu fico durante meses nessas articulações com contatos, como, por exemplo, nos Caretas de Potengi, eu consegui um contato de um cara muito bom lá, o Bob, que é um fotógrafo de lá da região também, e ele foi secretário de Cultura da cidade,
ele foi dos caretas de Potengi, ele foi componente dos caretas. E aí, fotógrafo, aí o cara já conhecia o meu trabalho de favela, de grafite, assim, que ele era da cena do hip hop. E aí, pô, tive essa sorte. Aí um outro foi o Boi de Máscaras, que é um amigo que passou contato lá do Pará. Cheguei lá em São Caetano de Odivelas, só com o nome dele, assim, sem endereço, sem nada. Cheguei na cidade vazia, não tinha ninguém na rua, hora do almoço. Aí parei para almoçar, fiz ali a refeição, fiquei conversando com o rapaz do restaurante. Aí, 3 horas da tarde, começou a circulação na cidade, né? Um monte de gente. Aí eu fui pedindo orientação, a galera foi me indicando a casa desse contato. E ele era, eu nem sabia, ele é um dos donos de boi, um dos boi mais antigos da cidade, né? É o boi faceiro e o boi tinga, que são os 2 boi mais antigos, já tem mais de 90 anos. E aí eu caí no colo desse figura, né? Assim, literalmente, tipo, porra, olha aqui, né? Aí o Rui, que foi esse cara que me apresentou todo mundo, toda a cidade para mim, que aí depois eu comecei a pesquisar, eu comecei a cair dentro, sabe? Aluguei uma casa lá, era para eu ficar uma semana, fiquei um mês. E aí fui ficando, e fazendo contatos com vários grupos de boi pela cidade. E aí eu fiquei fotografando um mês, assim, fotografando intensamente os grupos, mas eu precisei desse único contato, que ele foi, pô, sem sabe, ele me deu essa abertura, e hoje fica uma sedução para eu voltar. Eu nunca mais voltei, isso foi 2018. Veio a pandemia, óbvio, né? E esse ano passado eu não consegui por questão de grana, e esse ano eu não vou conseguir ir por questão dessa responsabilidade que eu estou agora na função de fazendo parte da coordenação, né? De Imagem do Povo. E uma pergunta mais técnica. Como você encara a pós-produção? Você utiliza Lightroom, Photoshop, e qual é a tua relação? O que que você acha? Até onde você acha válido ir para você? Porque para mim não existe o certo e errado, existe o como cada um sente. E Uhum. como é essa tua relação? Pô, eu sou péssimo, viu, para editar no material, assim. Eu sou muito ruim, assim. Eu mexo bem pouco nas minhas fotografias, né? Eu não sei tratar foto, tá? Assim, editar, eu não sei editar foto. Eu falo para todo mundo, assim. Isso é uma vergonha até, né? Pensando num trabalho profissional comercial. É triste, mas o que eu faço? Na hora que eu estou fotografando, eu tento tirar o que eu quero transmitir, entendeu? Não estou falando só da composição, não, do enquadramento, não. Também, claro, isso, sabe? Eu venho de uma escola muito clássica, né? Que é o Hipper, que é o quadro cheio, que é você compor, recortar ali na hora, né? No clique. Não recortar depois na pós. Então, eu venho dessa escola, que é o Hipper, que é uma escola tradicional mesmo, de fotografia documental, sem muita interferência. Então, quando eu vou fotografar, eu mexo muito no balanço de branco da câmera, sabe? E aí eu vou tentando já trazer a cor que eu quero, já na hora do clique, no momento do clique. A fotografia digital, ela te corta várias etapas, né? Ela te corta mó barato da fotografia, que é você curtir, de você, né, girar ali o diafragma, o obturador, tal, o foco. E aí ela já te cortou já várias etapas, assim. Óbvio, eu só uso autofocus, mas eu gosto de usar, né, o controle de luz, tudo manual para mim, tudo é manual, tudo, o ISO, o diafragma, o obturador. E, enfim, e eu também mexo no balanço de branco na hora da foto, porque aí eu consigo esfriar mais a imagem ou esquentar mais, entendeu? Eu gosto muito, se vocês verem na fotografia, eu gosto muito tem muito tom, né, do azul na minha fotografia, que o Dante, eu fotografando Pitimbu, né, a pesca lá na cidade, ano retrasado, eu ia de madrugada, né, para pesca na praia. E aí aí tinha um amanhecer do dia, que era o sol, sabe, o sol ali, a primeira luz do dia.
E aí eu consegui trazer um contraluz. Eu não publiquei esse material ainda, eu ainda vou publicar, que eu estou fazendo um filme sobre um personagem lá da cidade. Já está pronto. Quer dizer, já tem o material todo, só falta só editar, finalizar. É o que eu não consegui ainda fazer, que é sobre um pescador, o Tonho. E o Dante percebeu que, quando eu estava fotografando, quando a luz começa a surgir ali, não é o primeiro raio, assim, é só aquela ameaça do sol, né? Que já traz uma luzinha, um parfim de luz. O que eu fazia? Eu mexia no balanço de branco e jogava para o frio, para trazer um ambiente noturno. Entendeu? Ainda não tem um sol ali, né? Já não saiu o sol ainda, só a primeira luz ali dele, ali, ameaçando. Aí eu mexo no balanço de branco, jogo, então ele traz um ambiente noturno. As pessoas acham que é à noite, mas na verdade é de manhãzinha, 5 horas, 4:30 da manhã. Então, assim, na hora que eu estou fotografando, eu já tento mais ou menos resolver o que eu quero transmitir para quem vai receber essa foto. Então, eu edito muito pouco, sabe? Eu mexo mais no contraste, brilho contraste, que eu gosto. A fotografia digital, ela não tem nitidez, né? Então, eu mexo ali um pouquinho no Sharp, né? Ali dá uma nitidez, bem pouco também para não exagerar. É o que eu faço, só isso. Só vibro mais um pouquinho a cor, só. Esse aí que é o está. diferencial, é você mexer no balanço de brancos, né? Na sua técnica, né? Porque às vezes quando a gente mexe, a gente bagunça tudo, né? Se não tiver bem certeza, né? Você mexendo no balanço de branco, desregula, né? Sim. Mas aí é esse domínio, né, da técnica que é a diferença. Esse ano eu estou na escola mesmo. Eu estou botando muita pilha. Quem vai dar aula de linguagem, né? Vai ser o A.F. Rodrigues, que é um grande fotógrafo, formado também pela escola em 2006, um grande amigo, assim. E eu já falei com ele, cara, vamos voltar à escola na sua plenitude mesmo, assim, na sua intensidade técnica, da galera entender a técnica, o domínio da técnica para poder desenvolver a sua linguagem, entendeu? Fazer a galera entender, né, o beabá da câmera fotográfica mesmo. E aí o Adriano vai dar essa aula. Eu vou reforçar também, que eu vou dar algumas aulas também, né? Eu vou estar ali eu sou o coordenador técnico, uma função que é chamada para estar ali acompanhando o dia a dia da turma, orientando os trabalhos, documentações, né? Cada aluna, ela desenvolve um tema, um projeto fotográfico, cada pessoa durante o curso. No final, apresenta um projeto fotográfico, um projeto documental. Cada um escolhe um tema para fotografar durante o período do curso, período de 6 meses. Então, vou estar meio que orientando os trabalhos de 45 alunos, assim, para entregar esses projetos. E aí é isso, assim, eu quero muito... Eu lembro que o Ripper, na turma... Eu sou da primeira turma, né? A turma de 2004. Eu lembro que o Ripper, né, ensinando técnica, o Ripper e o Funari ensinando técnica fotográfica, primeira saída da gente, ele pegou todas as câmeras, me dá aqui as câmeras. Aí ele pegou, tirou a bateria do fotômetro de todas as câmeras. Agora vai lá fotografar. Mas, assim, a gente ficou 2 semanas estudando diafragma, obturador ISO, diafragma, obturador ISO. Se eu quero borrar uma situação de movimento, como é que eu faço? Baixa velocidade, eu recompenso, né, no diafragma. Enfim, e aí, qual a luz plena, né? Luz de meio-dia, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, 508, né? Com ISO 200 e tal. E aí já tem uma base ali, uma referência. E aí o Ripper, primeira saída fotográfica prática na rua, foi sem fotômetro. Com câmera analógica, né? Câmera analógica, com câmera analógica. Para saber o que aconteceu só depois, né? Mas, assim, foi uma experiência que até hoje eu sei, sabe? Quando eu chego no ambiente, aqui em casa, óbvio que eu já sei a luz já, né? Da minha casa, né? Da lâmpada fluorescente, o teto branco, né? Parede branca. Eu já sei, 3.200 ISO, vou sem medo na minha câmera, que ela segura, não tem ruído, que aí eu consigo uma velocidade maior. O máximo de diafragma que eu consegui na minha lente, que é 4, né? A maioria das minhas lentes é 4, só tem uma lente que é 35mm, que é 2.0. Então, sei que é 3.200, 4 de abertura e 40, 60 de velocidade.
na sala da minha casa, entendeu? Então, já sei aqui. Então, à noite, né? Durante o dia, ela tem uma luz aqui. Eu moro no beco, né, gente? Assim, dá para vocês verem agora, mas eu moro no beco que não entra a luz do dia. Mas tem um horário que é de 11h30 até 1h da tarde, que reflete, rebate uma luz na cerâmica da minha vizinha e entra aqui dentro de casa, sabe? Assim, uma luz maravilhosa, que eu acho que tem alguma foto no meu Instagram, deve ter. Se não tiver, eu mando para vocês aqui. Eu procuro, eu mando para vocês. Mas é a única hora que tem, sabe? Aí tem a minha rede aqui, ó, que é tipo um lugar de estúdio mesmo, meu, assim. A minha casa tem uma cerâmica antiga que é maravilhosa, assim, que eu gosto muito, dá mó dó, assim. Minha casa é escura, mas o piso é escuro. Eu fico até pensando, pô, vou botar um piso branco para deixar a casa mais clara, tal. Porque a minha casa não tem janela lateral, é só janela na frente e a porta só. A minha casa toda não tem janela lateral. Isso me dá uma agonia. Tanto é que na casa da Paraíba, quando eu construí, eu botei janela em todos os cômodos. Eu quero luz em todos os cômodos. E eu falo para a Aline, porra, bem que a gente poderia fazer uma parte só de vidro, né, mano? Só, não ter parede, só vidro. Porque eu sou traumatizado com uma casa tão escura que é aqui a minha casa. E aí, como fotógrafo, a gente vai lidando nesses limites, mas quando saem umas fotos é interessante, assim, fica interessante. Essa escola, qual que é o financiamento dessa escola? Vocês já estão há tanto tempo, né, com uma resiliência grande, né? Não, é importante falar isso, Conceição. Tipo, na real, em 2004, o primeiro financiamento foi de Furnas, em 2006 foi o Unicef, em 2007 foi a Unesco, em 2009 foi o Itaú Cultural, em 2012 foi um projeto através de uma secretaria de economia solidária, uma secretaria do município. Eu até trabalhei nessa secretaria durante 1 ano, e o dinheiro veio do governo federal. Veio através do governo federal para essa secretaria. Essa secretaria desenvolveu várias escolas de fotografia pelo Rio, em 4 favelas. E aqui na Maré, o carro-chefe foi a fotografia. Não era só escola de fotografia, não, era de comunicação, mas aqui na Maré foi fotografia, entendeu? Então, 2012 foi uma turma muito importante. Quer dizer, todas as turmas foram importantes, né? Mas 2012 foi muito marcante, assim, porque teve uma galera muito boa que saiu. O Luiz Baltar dessa turma, não sei se vocês conhecem, ele trabalha com processo, com interferência, né? Manipulação, ele trabalha com várias imagens. É um cara que vem da academia, né? Da estilogravura e das belas artes da UFRJ, e vem estudar na Maré anos depois. Ele é design gráfico, entendeu? Então, ele faz interferência, sobreposição, que eu acho que vocês vão curtir o trabalho dele. Aí tem o Luiz Baltar, tem a Valda Nogueira, que nos deixou há pouco tempo, né? Teve um acidente, assim, uma fatalidade que aconteceu com ela, e a gente perdeu uma figura, assim, nossa, meteórica, sabe? Sucesso, nossa, aquela luz, assim, aquela fotografia enfim, de brilhar nossos olhares. E aí ela foi atropelada, um acidente, foi atropelada de bicicleta, andando de bicicleta por um ônibus aqui no Rio. E aí ela partiu, tem 4 anos que ela faleceu. E uma pessoa maravilhosa, uma fotografia... Qual é o nome dela? Valda Nogueira, pesquisa, assim, nossa. Valda Nogueira. A Valda. Cara, maravilhoso o trabalho dela. E é uma pessoa doce. Olha, de todas as pessoas que saíram da escola de fotografia, nesses 20 anos, nesses 19 anos, foi a única que manteve a essência do trabalho do Ripper, sabe? Como linguagem, como proposta. Compromisso, acho que muitos assumiram, né? Essa relação do bem-querer, né? Da fotografia compartilhada, dessa relação que se constrói com os fotografados e tal. Mas a Valda, como questão de linguagem, né? De uma fotografia mais preta e branca, tradicional e temática, de viajar pelo Brasil, pelo interior, foi a Valda Nogueira. E, enfim, aí foi essa partida aí, mas foi uma turma muito especial.
Então, a turma de 2012 foi esse projeto que eu falei para vocês, que a grana, o financiamento veio do governo federal, que eu não lembro qual foi o... Acho que foi da Secretaria de Direitos Humanos, não lembro exatamente. E ano passado, quem financiou... Aí, ano passado e esse ano, são muitas empresas estão patrocinando, o Instituto Moreira Salles, o Itaú, que está bancando, porque ele é de graça, assim, para o aluno, né, para a aluna, mas ele existe um custo, né, para manter, né, essa estrutura de equipe, de professores, né, então alguém paga isso, né, assim, não é de graça, de graça para o aluno, para a aluna, mas ele tem financiamento para ele acontecer, ele precisa de financiamento. E esse ano são várias empresas. Eu posso até compartilhar com vocês. Não tenho de cabeça quais são, mas são muitas empresas. Não se preocupe, mas é bacana isso, né? É inclusive, importante. ano passado e esse ano, os alunos recebem bolsa. Durante 6 meses de curso. São R$ 500 por mês. Olha só, que benefício da fotografia, ainda receber uma bolsa. E aí muitos usam essa bolsa para comprar o equipamento. Ou mesmo despesa, né, de deslocamento. Cada um faz o que quer com esse dinheiro, com esse recurso, entendeu? Mas recebem bolsa. Não são todos os alunos, não. Esse ano era para ser 40 alunos. A gente entrou 4 ou 5 a mais, porque eram do banco de imagem que... importante falar, gente. O Imagem do Povo, né, ele começa como um tripé, né? A escola de fotografia, o banco de imagem, que na verdade não é mais chamado de banco de imagem, o banco de imagem dá uma ideia de comércio, mais de coisa comercial. E a gente chama hoje de acervo. E quem cuida do acervo hoje quer dizer, sempre quem cuidou do acervo fomos nós. Mas a Monara, ela se especializou nisso, ela estudou biblioteconomia para poder cuidar de acervos fotográficos, né? Para questão de preservação, tal. Então ela fez mestrado, inclusive, que ela lá do alemão, a Monara Barreto, e hoje ela é coordenadora do acervo. Então é a escola para formação, o acervo para onde vai ficar o lugar que vai ficar esse material produzido pela galera, né, pelos fotógrafos, e a agência. A agência é onde rola trabalho, tal, que a galera que tem uma demanda também de serviços, né? De outras instituições querem contratar o Imagem do Povo para poder fazer documentações de projetos. E aí consegue remunerar o fotógrafo, uma porcentagem vai para a agência, né? Mas ainda assim não consegue sustentar a escola de fotografia, entendeu? Não consegue. Mas é isso, o tripé inicial era esse, aí depois ampliou para a escola de pinhole, que aí é pegar a fotografia ali na infância ainda, ter essa relação, esse contato lúdico, né, com a fotografia. Aí depois também a Galeria 535, como eu falei para vocês, que é o corredor do observatório, foi transformado numa galeria para mostrar trabalho não só da galera, né, mas também outros trabalhos que dialoguem com a galera aqui da Maré. Enfim, então é isso, assim, Imagem do Povo é tudo isso. E aí esse ano a gente entendeu que a galera que está no acervo, que não fez a escola, a gente entendeu importante passar por essa formação também, entendeu? Porque só entrava para o acervo quem fez parte da escola. Só que como ficou 10 anos sem existir a escola, né? Existiu aí um distanciamento, aí a galera aproveitou uma galera que já estava fotografando, que não necessariamente fez a escola, mas queria contribuir, e hoje essa galera vai ter oportunidade de estudar na escola, entendeu? Então, hoje a gente ampliou para, acho, 44 ou 45 alunos agora, esse ano vai ter. Ano passado foram 35. E 25 recebem bolsa, assim. Desses 45, 25 recebem bolsa, vão receber bolsa, e os demais não recebem. E, assim, muitos abriram mão, sabe? Foi bem interessante na entrevista. Foram 567 entrevistas. Desculpa, entrevista não, inscrições esse ano.
Ano passado foram mais de 600 inscrições. E aí dá para entender que tem uma demanda, né, de pessoas interessadas por essa fotografia, né, que a gente está tentando fazer Processo. acontecer. Então, parabéns mesmo. É. Paulinha, eu não sei o tempo de vocês, mas eu já vou ter que parar. Deixa eu só fazer a última pergunta agora para o Ratão, fora de todo esse contexto, mas só para a gente ouvir aí uma fala dele, antes de encerrar. Ratão, futuro da fotografia com essa história de NFC, esse negócio todo aí que vem aí para bagunçar toda a nossa Inteligência cabeça. artificial. Inteligência artificial, é esse futuro aí incerto. Você Pô, acha que isso compromete, desestabiliza? Qual a sua opinião sobre isso? Eu estava esperando essa pergunta, viu? Apesar de não ter a resposta. Porque eu acho que está dentro de todos nós, né, que somos do tempo que vem desde o analógico, já passou para o digital e daqui a pouco está virtual e a gente cada vez está ficando mais assustado com essa história toda. Verdade, verdade. Sim. Eu acho que, assim, eu confesso que eu não tenho essa resposta, assim, de conseguir te trazer uma resposta no momento, até porque também eu nem refleti muito sobre esse processo todo, né? Tudo muito novo. NFT eu vejo ela existindo em outros campos, não só da fotografia, mas na arte, em outras várias coisas, assim, várias questões. Não sei se vinga, mas, enfim, está rolando aí uma parada que é uma supervalorização. Sei assim aonde vai chegar isso. A questão da inteligência artificial é o pouco contato que eu tive assim é assustador, né, de se pensar. Mas eu acho que ainda assim a fotografia, eu acho que por tudo que passou e passa, eu acho que ela vai existir, né, assim, não somos meros apertadores de botões, né? Tem um ser pensante, né, na fotografia, que eu acho que a fotografia é muito mais. Até no processo de questão de incluir, de exclusão, a fotografia ela muito mais exclui no sentido de olhar, de visão, né? Porque quando você pensa no recorte fotográfico, você está excluindo muitas coisas e você está dando um recorte para chamar atenção para aquela questão ali que você entende que é importante. Então, acho que, nesse sentido, acho que a fotografia, apesar de imaginar que ela possa estar ameaçada, eu acho que ela vai existir muitos anos ainda, sabe? Eu acho que no lugar de uma fotografia artística e como documento, sabe? Como a gente fica vendo fotografias, né, nesse sentido de documentações e o quanto ela é uma ferramenta, uma memória, uma linguagem importantíssima para a memória, né, de um lugar. E aí quando eu chego aqui na Maré e aí a galera, né, passa na rua e fala, pô, Ratão tem várias fotos da gente tudo menor, tal. Para mim isso é muito interessante. Não sei se a inteligência artificial faria isso. Ele é capaz de fazer isso. Eu acho que não. Memória, eu acho que a inteligência artificial não. O dia que tiver, somos robôs. Aí já assina que, de fato, somos todos robôs. Tá certo. Alguém quer perguntar? Quero agradecer o convite. Oi, pode falar, Ratão. Não, desculpa, eu te cortei aí. Não, pode falar. Não, só estava agradecendo, assim, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Acho que eu falei para caramba também. Sempre acho que eu vou falar menos, que eu falo mais, eu falo muito com isso. Eu quero fazer o convite público, Ratão, que eu vou começar uma nova turma de fotografia documental e eu gostaria muito que você fosse um dos professores desse grupo. Aí converso com você. Vai ser uma honra. Vai ser um prazer. Aí eu converso com você essa semana. Pô, maravilha. Estão todos aqui em prova.
Aproveita, ó, aproveita que está acabando. Boa noite, viu, gente? Obrigado, Ratão. Gente, boa noite também. Prazer te conhecer. Obrigado, prazer, Ratão. Pô, gratidão aí, viu? Como é seu nome, Ratão? Muito Esse negócio- obrigada. Eu acho que primeiro pensando nisso, nome. Conceição. Então, Hã? meu nome, eu falo que meu nome científico é Marcos Diniz e popularmente conhecido como Ratão. Marcos Diniz, prazer, Marcos Diniz. Pela Gente, atenção de foi um vocês. prazer ver vocês. Obrigada, Paulo. Muito Obrigado, bom, muito foi um bom prazer ver, conhecê-lo. Conceição. Ó, tá gravado, Obrigada, Ratão. Obrigada, Paula. Tchau. Ali, tá beijão. gravado, depois eu passo a gravação para vocês, e eu acho que no YouTube também vai ficar gravado. Maravilha. A Ok. live. Obrigada, obrigada. Boa gente. noite, Obrigado, valeu. Qualquer coisa, contacta pelas redes sociais que eu estou disponível, gente. Tá Tá bom, certo. valeu, Já estou obrigada. seguindo. Final do feriado para Tchau. todos. Tchau. Boa noite, Paula. Saudade de tu, viu, mulher? Boa noite, saudade também. Vamos ver se a gente marca alguma coisa. Beijo. Beijo.